Hello, boys and girls! Hoje nós vamos falar sobre quantifiers na nossa videoaula. Tá bom, gente? Quantificadores. Bem facinho, vocês vão ver. Olha, quantificador. A gente pode dividir em duas situações. Os contáveis e os incontáveis. Contables e uncontables. Ou seja, aquilo que você pode contar e aquilo que você não tem condições de contar. Por exemplo, potato é contable, você pode contar as batatas. Tomato, você pode contar. Apples, burger, salad, carrot, eggs, orange, watermelon e grapes. São todos substantivos contáveis, tá bom, gente? Agora, o que não dá pra gente contar? Coffee, por exemplo, né? Milk, você não conta o milk. Você pode contar a embalagem, né? Aquela Tetra Pak lá que você tem o litro, né? Rice, você não pode contar. Honey, mel, você não pode contar mel. Bread, você não pode contar o bread, tá? A gente aqui no Brasil, a gente tem o pãozinho francês. Então você está contando o tipo do pão, né? Então tem o pão italiano, o pão de alho, tá bom? O pão de linguiça. Então o tipo de pão, mas o pão em si você não pode contar. Você poderia contar até as fatias do pão, mas o pão em si não. Cheese, você não consegue contar. Butter, ou butter, você não consegue contar. Sugar, tea e meat. São alguns exemplos, né, de que você pode contar e o que você não pode contar, tá bom? Então, ó, nós usamos os quantifiers, os quantificadores, com substantivos much, many, a lot of, a little e a few, tá bom? Então, much, many e a lot of significam muito, muitos. E a little e a few, pouco ou poucos, tá bom? Então, olha lá, presta atenção. Eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3 trees. Então, contável, né? Agora, vê o exemplo do lado. Eu tenho 2 copos de água. A little, um pouco de água. E a lot, um pouco ou muita água no copo. Tá bom? Muita e pouca. Tá bom? We use the quantifier much with uncountable nouns. Então a gente usa o much quando a gente não consegue contar. A large amount, uma grande quantidade, né? We only use much in questions in negative sentence. Isso você tem que guardar. Então much a gente usa para perguntas e em frases negativas. Olha lá o exemplo que eu dei. Is there much rain in summer? Rain, chuva, é uncountable, né? Não, você não consegue contar a chuva. Olha lá, interrogação. No, there is not much rain in summer. Voltamos lá, ó. Rain, uncountable. Não, não há muita chuva no verão. Tudo bem? Olha lá, agora vamos ver o exemplo com little. Olha lá, um pouco. We also use a little with uncountable nouns. Nós também usamos a little com substantivos incontáveis, quando a gente não consegue contar. Olha lá, a little, que means a small amount, ou seja, um pouco significa pouca quantidade. E o exemplo que eu dei lá no exemplo anterior, olha lá. There is a little water in a glass. Tem pouca água, existe pouca água no copo.
Water, aí nesse caso, é uncountable, é incontável. Facinho, não é? Quantifiers many and few. Os quantificadores many e few. We use many and few with a plural countable nouns. Então a gente usa o many e o few para substantivos contáveis no plural. Tá bom? Many means a large number. Então, many means significa um grande número. Olha lá o exemplo, ó. There are many palm trees on the island. Existem muitas palmeiras na ilha. Palm tree, countable. Você consegue contar quantas palmeiras tem, né? Olha lá, a few. A few é pouco, né? Alguns. Olha lá, ó. A few means a small number. Então, um pouco significa um pequeno número. Olha o exemplo que eu dei. There are a few birds outside. Existem alguns, poucos passarinhos lá fora. Fácil? Bem facinho. Não tem o que errar aqui, gente. Agora a gente vai falar quando a gente usa nos dois casos. Olha lá, quantifier for both uncountable and countable nouns. Então, quantificadores com os substantivos contáveis e quando são incontáveis. O que a gente usa? Olha lá, we use the quantifier a lot of, with both uncountables e countable nouns. Então, nós usamos o a lot of com os dois substantivos incontáveis e contáveis. Olha lá, a lot of means a large amount or number. O que significa isso? Significa uma grande quantidade ou número. Olha o exemplo para ficar bem facinho. There is a lot of rain in spring. Há muita chuva na primavera. Rain continua sendo incontável, né? Só que eu usei aqui a lot of. Olha o outro exemplo. There is a lot of car on the highway. Há, ou existe, muitos carros na estrada. Os carros aqui, eles são contáveis, né? Você pode contar quanto carro está passando. Então eu posso usar a lot of, tanto com incontáveis como contáveis. We use there be. Lembra, a gente já viu isso aí, né? There is e there are, que significa que há no sentido de existir, né? There is singular e there are plural. When we refer to existence or presence of someone or something. Então, usamos o there be quando nos referimos à existência ou presença de alguém ou algo. We use there be with countables and uncountable nouns, according to the following rules. Então a gente vai usar o there be com contáveis e incontáveis. Mas ele tem uma regrinha, né? Que a gente vai ver agora. Olha lá. There is para singular. Lembra? There is singular. An apple. Uncountable nouns, milk. Então lá. There is an apple on the table. Há uma maçã em cima da mesa. There is. Existe uma maçã em cima da mesa. There isn't milk in the refrigerator. Não há leite na geladeira. There isn't, there is. Feito? Olha agora o there are. O there are a gente vai usar para substantivos no plural, né? 3 bananas. Olha lá. There are 3 bananas for us to eat. Existem, ou há, 3 bananas para comermos. Facinho para chuchu, né, gente? Então, agora já dá para a gente fazer todos os nossos exercícios. Olha lá, você pode pegar a sua apostila na página 451, 452 e 453. Faça os exercícios com calma, tranquilidade. Tá com dúvida de fazer um exercício? Volta no meu vídeo, dá uma olhadinha,
Se tiver alguma dúvida, conversa comigo lá pelo WhatsApp. Tá bom, gente? A gente se vê em breve. Confere as respostas também, né? Tá bom? Gente, obrigado. Um grande beijo para todos. Muitas saudades. E até a nossa próxima aula. Ou seja, see you later.